Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 123ª noite. Dinazade não deixou de acordar antes do amanhecer a sultana da Índia, que após pedir a Shahryar permissão para começar a história prometida, tomou a palavra. A história do pequeno Corcunda. Havia outrora, em Kasgar, nos confins da Grã Tartária, um alfaiate que tinha uma formosa mulher, a quem muito amava, e por quem era igualmente amado. Um dia, enquanto trabalhava, um pequeno corcunda foi sentar-se na entrada de sua loja e pôs-se a cantar, tocando ao mesmo tempo um pandeiro. O alfaiate, gostando de ouvi-lo, resolveu levá-lo para casa para divertir sua mulher, dizendo para si mesmo: "Suas canções servirão para nos distrair essa noite." Feita a proposta e tendo o corcunda a aceitado, fechou a loja e partiram. Uma vez em casa, a mulher do alfaiate, que já aprontara a mesa, pois estava na hora de jantar, serviu um bom prato de peixe, preparado por ela mesma. Sentaram-se os três à mesa, mas enquanto comiam, o corcunda engoliu, por infelicidade, uma grande espinha, pelo que morreu em poucos instantes, sem que o alfaiate e a mulher pudessem fazer qualquer coisa. Assustados pelo fato de o acidente ter ocorrido em sua casa, temeram que a justiça viesse a sabê-lo e os punisse como assassinos. Mas o marido achou um meio para desfazer-se do cadáver. Lembrou-se de que nas vizinhanças vivia um médico judeu e, pondo em execução o seu plano, ele e a mulher pegaram o corcunda, um pelos pés, outro pela cabeça, e levaram-no até a residência do médico. Bateram a porta, de onde surgia uma escada íngreme pela qual se subia aos aposentos. Imediatamente desceu uma criada, sem luz, abriu a porta e perguntou o que desejavam. "Sobe", respondeu o alfaiate, "e dize a teu amo que lhe trazemos um homem bastante doente para que ele lhe receite um remédio." "Toma", acrescentou, pondo-lhe na mão uma moeda de prata. "Dá-lhe isto como adiantamento, para que se convença de que não temos intenção de fazer-lhe perder tempo." Enquanto a criada subia a fim de transmitir o recado ao médico judeu, o alfaiate e a sua mulher levaram rapidamente o cadáver ao alto da escada e lá o deixando, voltaram para casa a toda pressa. Entretanto, tendo a criada dito ao médico que um homem e uma mulher o aguardavam à porta com um doente, e entregando-lhe ao mesmo tempo o dinheiro recebido, deixou-se aquele levar pela alegria. Vendo-se pago imediatamente, julgou que lhe trouxessem um ótimo caso. Convinha, pois, não negligenciar. "Pega depressa a luz", disse a criada, "e segue-me." Assim, avançou para a escada com tanta precipitação que não esperou que lhe iluminassem o recinto, e dando de encontro ao corcunda, tão rudemente bateu com o pé nas costas que o fez rolar até embaixo. Pouco faltou para que ele também rolasse. "Traze depressa uma luz", gritou para a criada. Esta chegou finalmente. O médico desceu com ela e, vendo que quem rolara pela escada abaixo estava morto,
ficou tão aterrorizado que invocou Moisés, Arão, Josué, Esdras e os demais profetas de sua lei. Desgraçado que sou, dizia, por que eu desci sem luz? Acabei de matar este homem que aqui me foi trazido. Sou a causa de sua morte. E se o bom asno de Esdras não me socorrer, estarei perdido. Ah, dentro em pouco virão buscar-me como assassino. Apesar de sua agitação, não deixou de fechar a porta, com medo que alguém, passando pela rua, percebesse a desgraça da qual se supunha autor. Em seguida, pegando o cadáver, levou-o ao quarto de sua mulher, que quase desmaiou ao vê-lo entrar com aquele fatal fardo. Ah, estamos perdidos! Exclamou ela, se não acharmos um meio de pôr fora daqui esse cadáver. Morreremos se o conservarmos até amanhã. Que desgraça! Como fizestes para matar esse homem? Deixemos disso agora, respondeu o judeu, e tratemos de arranjar uma solução. Mas, Senhor, disse Sherazade, interrompendo-se, tinha-me esquecido de que já é dia. A essas palavras calou-se. Na noite seguinte, assim continuou a história do pequeno Corcunda. 124ª noite. O médico e sua mulher deliberaram juntos sobre um meio de livrar-se do cadáver durante a noite. O médico, por mais que imaginasse, não descobria estratagema para sair desse embaraço. Mas sua mulher, mais fértil em invenções, disse: tenho uma ideia. Levemos o cadáver para o terraço de casa e baixemo-lo pela chaminé, à casa do muçulmano nosso vizinho. Era esse muçulmano um dos fornecedores do sultão. Encarregava-se de fornecer azeite, manteiga e todo tipo de gorduras. E tinha em casa um depósito em que os ratos faziam grandes estragos. O médico judeu aprovou o plano imaginado por sua mulher. Ambos pegaram o Corcunda, levaram-no para o terraço e, passando-lhe cordas sob as axilas, desceram-no pela chaminé até o quarto do fornecedor, e tão devagar que ele ficou de pé, encostado à parede, como se estivesse vivo. Depois retiraram as cordas. Mal haviam descido e entrado de novo no seu quarto, voltou o fornecedor de uma festa de núpcias a que fora convidado, trazendo uma lanterna. Ficou bastante surpreso ao ver, auxiliado pela luz, um homem de pé na sua chaminé. Mas, sendo naturalmente corajoso e pensando tratar-se de um ladrão, pegou um forte cacete e atirou-se ao Corcunda. Ahá! Disse, e eu pensando que eram os ratos que comiam minha manteiga e as gorduras, e és tu que desces pela chaminé para me roubar. Não creio que terás vontade de voltar. E golpeou o Corcunda várias vezes. O cadáver caiu ao chão e o fornecedor redobrou os golpes, mas notando que o corpo não se movia, deteve-se. Vendo então que estava morto, o temor começou a suceder-se à cólera. Que fiz, pobre de mim? Acabo de matar um homem. Levei muito longe a minha vingança. Meu Deus, se não tiverdes piedade de mim, estarei perdido. Malditas sejam 1000 vezes as gorduras e os azeites.
causa de tão criminosa ação. Pálido e desesperado, já via os ministros da justiça arrastarem-no para o suplício e não sabia que resolução tomar. A aurora obrigou Sherazade a calar-se, mas retomando o fio da história na noite seguinte, disse ao sultão da Índia. 125ª noite. Senhor, o fornecedor do sultão de Casgar, surrando o corcunda, não percebera seu defeito físico. Ao notá-lo, lançou contra ele imprecações. Maldito corcunda, cachorro! Prove-a a Deus que tivesses roubado todas as minhas reservas e que eu não te tivesse encontrado aqui. Não estaria agora na situação em que me encontro por tua causa e por causa da tua infame corcunda. Estrelas que brilham nos céus, não tenhais luz senão para mim, que estou em tão grande perigo. Assim dizendo, colocou o cadáver às costas, saiu do quarto e foi até o fim da rua, onde, pondo-o de pé e apoiado contra uma parede, retomou o caminho de casa, sem olhar para trás. Poucos momentos antes de romper o dia, um mercador cristão muito rico, que fornecia ao palácio do sultão a maior parte das coisas necessárias, após transcorrer a noite em diversão, saiu de casa para ir ao banho. Apesar de embriagado, não deixou de notar que a noite estava bem adiantada e que dali a pouco seriam chamados os fiéis à prece do nascer do dia. Por isso, apressando os passos, procurou chegar quanto antes ao banho, com medo de que um muçulmano, indo à mesquita, o encontrasse e o levasse à prisão por estar alcoolizado. Contudo, ao chegar ao fim da rua, deteve-se para uma necessidade perto da parede, onde o fornecedor do sultão apoiara o corpo do corcunda, que, sacudido, caiu sobre os ombros do mercador. Este, julgando tratar-se de um assaltante, o atirou ao chão com um murro na cabeça, fazendo-o seguir-se de muitos outros e chamando por auxílio. O guarda do quarteirão acorreu aos gritos, vendo um cristão maltratar um muçulmano, pois o corcunda era da nossa religião. Perguntou-lhe: que motivo tendes para maltratar assim um muçulmano? Quis roubar-me, respondeu o mercador, e atirou-se sobre mim para agarrar-me pela garganta. Vingastes-vos bastante, respondeu o guarda, puxando-o pelo braço. Tirai-vos daí. Ao mesmo tempo, estendeu a mão ao corcunda para ajudá-lo a levantar-se, mas verificando que ele estava morto, prosseguiu: pois então um cristão tem a ousadia de assassinar um muçulmano. E prendeu o cristão, levando-o ao chefe de polícia e encarregando-o até que este se levantasse e interrogasse o acusado. Entretanto, o mercador cristão, recobrando a lucidez de espírito, quando mais refletia na sua aventura, tanto menos compreendia como simples murros tivessem podido tirar a vida de um homem. O chefe de polícia, após ouvir a explicação do guarda e ver o cadáver que lhe haviam levado, interrogou o mercador cristão, que não pôde negar um crime não cometido por ele. Como o corcunda pertencesse ao sultão, pois se tratava de um dos seus bufões, o chefe de polícia não quis matar o cristão sem antes saber a verdade do príncipe. Assim, dirigiu-se ao palácio, a fim de informar ao sultão o que se passava.
Este lhe disse: não posso perdoar a um cristão que matou um muçulmano. Ide, pois, cumpre o vosso dever. Aquelas palavras, o juiz ordenou que se erguesse uma forca e mandou arautos espalharem pela cidade que se ia enforcar um cristão assassino de um muçulmano. Finalmente, o cristão tirado do cárcere foi levado aos pés da forca e o verdugo, após passar-lhe a corda pelo pescoço, ia levantá-la quando o fornecedor, abrindo espaço entre a multidão, adiantou-se, gritando ao verdugo: esperai, esperai, não vos apresseis. Não foi ele que cometeu o assassínio, fui eu. O juiz que assistia à execução pôs-se a interrogar o fornecedor, que lhe contou com detalhes de que modo tinha matado o corcunda, terminando por dizer que lhe levara o corpo ao lugar em que o mercador cristão o encontrara. Ieis, acrescentou, fazer morrer um inocente, que não pode ter matado um homem já sem vida. Basta-me ter assassinado um muçulmano. Não quero sobrecarregar minha consciência com a morte de um cristão, que não é criminoso. O dia impediu que Sherazade continuasse, mas ela retomou o fio da história na noite seguinte. 126ª noite. O fornecedor do sultão de Casgar acusou-se publicamente de ser o autor da morte do corcunda, de modo que o juiz não pôde deixar de pôr em liberdade o mercador. Deixa, disse ao verdugo, o cristão e enforca esse homem no seu lugar, pois é evidente pela sua própria confissão ser ele o culpado. O verdugo imediatamente passou a corda em volta do pescoço do fornecedor e, quando já ia enforcá-lo, ouviu a voz do médico judeu a pedir-lhe naquele instante que suspendesse a execução, enquanto tratava de se aproximar da forca. Ao chegar diante do juiz, disse-lhe: Senhor, esse muçulmano que quereis mandar enforcar não merece a morte. Eu é que sou o verdadeiro criminoso. Ontem de noite, um homem e uma mulher, que não conheço, bateram à minha porta, levando-me um doente. Minha criada foi abrir a porta, sem levar consigo uma luz, e recebeu deles uma moeda de prata, para dizer-me que descesse, a fim de examinar o doente. Enquanto me falava, os dois desconhecidos levaram o doente ao alto da escada e desapareceram. Desci, sem esperar que a criada acendesse uma vela, e na escuridão dei com o pé contra o doente, fazendo-o rolar pela escada abaixo. Vi então que estava morto e que se tratava do muçulmano corcunda, cuja morte pretendem hoje vingar. Pegamos o cadáver, minha mulher e eu, levamo-lo ao terraço de onde o passamos para o do fornecedor, nosso vizinho, que íeis fazer morrer injustamente, e descemo-lo ao seu quarto pela chaminé. O fornecedor, descobrindo-o em sua casa, tratou-o como se fosse um ladrão e julgou tê-lo matado. Mas não é esse o caso, como se vê pela minha confissão. Sou, portanto, o único autor do assassínio, e embora o tenha feito sem minha intenção, resolvi pagar pelo crime, para não ter na consciência a morte de 2 muçulmanos, permitindo que tireis a vida do fornecedor do sultão, cuja inocência acabo de vos provar.
Coloque-o em liberdade, por favor, e enforcai-me, porque só eu fui a causa da morte do Corcunda. A sultana Sherazade foi obrigada a interromper-se nesse ponto, por já ser dia. Shahryar se levantou e, manifestando no dia seguinte seu desejo de saber a continuação da história do Corcunda, assim satisfez Sherazade a sua curiosidade. 127ª noite. Quando o juiz se convenceu de que o médico judeu era o verdadeiro assassino, ordenou ao verdugo que o prendesse e pusesse em liberdade o fornecedor do sultão. O médico já tinha a corda em volta do pescoço e ia morrer quando se ouviu a voz do alfaiate, que suplicava ao verdugo não prosseguir e que tratava de varar a multidão para chegar ao ponto no qual se achava o juiz, diante do qual exclamou: Senhor, pouco faltou para que arrancasseis a vida de 3 pessoas inocentes. Se tiverdes a paciência de me ouvir, sabereis quem é o verdadeiro assassino do Corcunda. Se a sua morte deve ser paga por outra, é pela minha. Ontem, pelo fim do dia, estava trabalhando na minha loja e disposto a divertir-me, quando o Corcunda, meio bêbado, chegou e sentou-se. Durante algum tempo cantou e lhe propus que passasse a noite comigo. Consentiu e levei-o para casa. Sentamo-nos à mesa e servi-lhe um pedaço de peixe. Ao comê-lo, uma espinha ficou atravessada em sua garganta. E por mais que fizéssemos, minha mulher e eu, para aliviá-lo, morreu em poucos instantes. Assustamo-nos bastante e, com medo de sermos acusados, levamos o cadáver à porta do médico judeu. Bati e disse à criada que pedisse imediatamente ao seu amo para ver um doente que lhe levávamos e para que não recusasse. Incumbia de lhe entregar uma moeda de prata. Quando subiu, levei o Corcunda ao alto da escada, onde o deixei. Saíamos sem perda de tempo, minha mulher e eu. O médico, ao querer descer, fez rolar o Corcunda, o que o levou a supor ter sido a causa da sua morte, pois que assim são os fatos. Ponde em liberdade o médico e enforcai-me. O juiz e os espectadores não puderam deixar de admirar os estranhos fatos que se haviam seguido à morte do Corcunda. Deixa o médico judeu, disse o juiz ao verdugo, e enforca o alfaiate, que acabou de confessar o crime. É preciso reconhecer que essa história é extraordinária e que merece ser escrita com letras de ouro. O verdugo, pondo o médico em liberdade, passou a corda em volta do pescoço do alfaiate. Mas, senhor, disse Sherazade, interrompendo-se, estou vendo que já é dia. Se permitirdes, adiarei para amanhã a continuação dessa história. O sultão da Índia, consentindo, levantou-se para ocupar-se dos seus habituais deveres.